Muito bem, pessoal. Estamos aqui em mais um 4 Talks para falar de investimentos aqui com o Nelson Caldas e eu, Max Camilo. A gente vai falar sobre um pouquinho aí o perfil de investidor brasileiro, né? Como é que estão distribuídos aí os recursos dos investidores. Então, o Nelson trouxe aqui dados para a gente vai conversar sobre isso, né, Nelson? Olá, Max, tudo bom? Obrigado, né? Obrigado a presença de todos que estão vendo mais um WhatsApp Talks. A ideia foi essa, Max, a gente conversar um pouquinho a respeito, né? A gente sempre sai discutindo se no Brasil, né, a gente tem que ser conservador, a gente tem que ter um perfil mais agressivo, né? Qual é o perfil do investidor brasileiro? Como é que a gente descobre isso, né? Quantas pessoas investem? Então, a gente quer bater um papo a respeito, né, desses assuntos, né? Visto que a gente aqui no Brasil a gente sabe que a gente tem algumas particularidades, como por exemplo, assim, juros muito mais altos, quando a gente relaciona isso principalmente com países desenvolvidos, né? E isso faz sentido quando a gente compara, né? Quando a gente fala de risco, assim, no mercado de investimentos, aquilo, vou para a renda fixa, renda variável. E, pessoal, a ideia aqui não é entrar em conhecimento profundo do que é uma renda fixa, mas uma renda variável. Isso todo mundo deve ter um pouquinho de noção, né? Que geralmente o fixa se fala um pouquinho em ser mais conservador, porque teria uma previsibilidade, né? E o renda variável, né? Seria um pouco mais justamente isso, não sei, variável. Só que a gente não quer entrar nesse assunto técnico. A gente quer comentar a respeito um pouquinho dos investimentos mais comuns, né? E a gente sempre volta a falar, né, pessoal, em poupança, né? Por exemplo, Max, poupança que É, nós somos o mercado financeiro, a gente pensa, será que o pessoal parou de investir em poupança? Porque isso era um investimento né, dos avós, né? é a única opção que tinha, né? Praticamente que podia ser como reserva de valor, né? E aí, com o passar dos anos, aí muitos produtos seguros, né? Os fundos de investimento, as letras, né? Dentro de uma certa segurança aí dos instrumentos financeiros, se popularizaram. Porém, a gente ainda escuta falar em poupança. E a gente quer ver como é que está esse mapa, né? Ver como é que está esse quadro e até interpretar, né? Fazer uma leitura, né, Nelson, de por que o investidor, por que o brasileiro, ele ainda investe em poupança. Será que o que está acontecendo? Falta de conhecimento, receio de mudança? O que será que acontece? Porque o Nelson, você vai dizer, né? Você vai explicar para a gente, né, Nelson? O brasileiro perde dinheiro quando ele coloca dinheiro na poupança em relação a outros investimentos que ele poderia ganhar mais com o mesmo perfil de risco, né? Então, por que será que isso acontece, né, Nelson? Você tem informações aí atualizadas, né, para a gente ver quantos brasileiros estão ainda investindo em poupança? Claro, Max, assim, a gente sempre acompanha pelo mercado, né? E tem uma entidade que é a Anbima, que ela mudou um pouco o nome, tá? Antes ela tinha uma nomenclatura que seguia bem as letrinhas, mas hoje ela se adaptou, mas manteve uma Anbima que é muito conhecida, mas seria a Associação Nacional das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, tá? Mas ela faz estudo, ela regula muitos, né, muitos, do mercado de capitais, e ela faz estudos periódicos, né? Ultimamente, nos últimos anos, ela faz pelo menos uma pesquisa por ano. E esse ano, em abril, ela lançou a nona edição, no seu raio-x do investidor brasileiro, para tentar identificar esse perfil. E ela faz essa análise, ela faz geralmente uma pesquisa, essa de 2026, que foi publicada em abril, ela foi feita no final de 2025, lá em novembro, dezembro. Ela faz uma amostra de perfis de pessoas, né, que é a partir de 16 anos para cima, com renda ou não renda, para descobrir quem costuma investir. E essa amostra, né, aí a gente pode até mostrar o raio-x, isso é público, você pode chegar no site da Anbima, ele faz um cadastro ali, você consegue baixar, e eles fazem uma amostra do perfil do investidor brasileiro. Então a gente vai até passar um pouquinho aqui. A Ambima fala que dessa amostra, de um público de uma amostra de mais ou menos de 168 milhões de pessoas, 36% dessa população, né, ela faz algum tipo de investimento. Então, pô, se a gente considerar, mesmo que esse público seja de 168 milhões de pessoas, apenas 36% da população brasileira, vamos supor o quê? Que seria apta para investir nessa amostra, né, ela investe. Então, nós temos 64% das pessoas que não fazem nenhum tipo de investimento. E aí, pessoal, assim, Max, eu até posso colocar aqui para gente, para mostrar esse raio-x do investidor, aqui, acho que está aparecendo na tela, né? Vamos dar um zoom um pouquinho melhor aqui, ó. Tá? Então ela faz essa amostra, né, onde a gente coloca
justamente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, fica mais fácil. Ó. Aqui é mais ou menos para a gente mostrar, não sei se vai aparecer para vocês melhor, né, da população, como é que eles fazem esse cálculo estimado de 168 milhões de pessoas, né? E aí a gente começa a fazer algumas análises em cima desses dados que eles colocam. Ó, aqui, ó, quem já investe no Brasil? 36%. Então, 64% não investe. Vocês fazem uma amostra também, o que, que desse percentual é homem, o que, que é percentual mulher, faz uma análise também, né, de formação, tá? Mas Verdade, né? é legal para quem quer conhecer um pouquinho mais a respeito. É interessante, tá? Para você ter uma ideia. Deixa eu chamar alguns mecanismos ali, tá? Justamente para a gente verificar o que eles pegam depois. Eles pegam essa amostra e mostram para nós que em caderneta de poupança, investimentos que utiliza atualmente. Então, eles pegam que a dessa população de 168 milhões, 22% investe em poupança. Isso chama muita atenção, né? A gente está trazendo um tema que, é, assim, né, para o mercado financeiro, o instrumento poupança, ele acaba não sendo considerado, né? Houve um período muito específico, ali anos 2012, em que, se a taxa de juros estivesse muito baixa, né, a poupança se tornava atraente porque pagava 6% mais TR, e isso em algum momento poderia ser é, mais vantajoso, né? Mas é muito raro acontecer, foi muito raro acontecer na história aqui mais recente, dos últimos 20 anos, 30, né, até, no plano real, da poupança superar outros investimentos igualmente seguros, né? Então, por isso que a gente está trazendo isso agora, porque impressiona esse número, é muita gente com dinheiro num instrumento financeiro que acaba corroendo a rentabilidade, as possibilidades, né? Acaba fazendo o brasileiro perder dinheiro, né? E a gente pode aqui discutir, né, sobre o que está levando o brasileiro a fazer isso, né? Por que ele não está enxergando outras possibilidades, né? Ó, e Max, aqui eu quero mostrar também, ó, e aí que ele pega desses investidores, que são 36% da população, das pessoas que investem na carteira de portfólio, quando a gente mostra aqui a caderneta de poupança, ó, 60% das pessoas que investem no Brasil têm poupança na sua alocação. Isso está me surpreendendo, né? Não é Que a surpreendente gente, isso. em pleno 2026, tem um percentual ali, ó, 22% da população geral do Brasil está investindo em poupança, e dos 36% de investidores do Brasil, 61 dessas pessoas que investem, eles têm poupança na sua alocação. E aí a gente acaba perguntando, se a poupança, ela não rende, ela não faz sentido, né? A poupança no meu portfólio, e a gente tem que analisar, pegar um período de 20 anos, a pessoa que conseguiu juntar um recurso lá em 2006, julho de 2006, tá? E aí ele vai investir e vai resgatar agora em julho de 2026. A gente até pode fazer esse cálculo aqui, tá, pessoal? E o que a gente está comentando, a gente comenta ali na realmente nos nossos canais, nas nossas redes sociais, quem quiser aprender um pouquinho, nós vamos falar até como se usa os conceitos básicos de uma calculadora financeira, porque é uma das coisas que mais assusta no mercado. Às vezes você vai fazer um financiamento, vai financiar um carro para uma Só que é calculadora financeira, sabe? Às vezes vai fazer algumas simulações, te fala algum valor, mas tem coisas embutidas que você só descobre para quem tem pelo menos um entendimento básico. A gente vai em alguns posts ali de nós, algumas lives, alguns posts, vamos começar a tratar desse assunto. Mas o que a gente quer mostrar é que fazer uma simulação simples aqui, vamos supor que a gente pegou lá em 2006, né? Você começou a trabalhar em 2006, alguém e aí conseguiu juntar 10 mil e deixou aplicado. A gente pega aqui para fazer um cálculo, pessoal, vamos colocar aqui esses 10 mil que você juntou. Tá? Aqui a gente não quer ensinar como se faz esse movimento, mas ó, eu vou colocar negativo para dizer que esse dinheiro saiu do seu bolso, ele entende como se fosse investimento num fluxo de caixa saída. Tá? Eu vou colocar aqui o PV, para quem não entende, né, pessoal, present value, seria valor presente, né? Então eu vou colocar aqui como se eu tivesse investido isso agora. Então já tem aí as noções aí para passar em certificações aí do mercado financeiro, só com essa pequena demonstração do Nelson aqui, você já tem conhecimentos aí para usar aí na prática, né? Para ajudar. Então, pessoal, eu coloquei os 10 mil, informei negativo porque saiu do meu bolso. Eu coloquei o valor presente, tá? Vou colocar hipoteticamente que a poupança rende 0,5% ao mês e 6% ao ano. Então, você coloca aqui o 6.
O I representa a taxa de 6% ao ano. Quanto tempo? Vamos colocar um período de 20 anos. Eu não mexi nisso aqui. 20, o N, o tempo. Quero saber o que eu vou ter lá 20 anos. A gente vai colocar aqui o FV, que é Future Value, né? Valor futuro. Ele vai me dizer que os meus 10 mil, ele se transformou em 32. Então, 10 mil tem uma rentabilidade de 22 mil e eu tenho 32 mil reais lá na frente se eu não mexesse. Se eu tivesse meu 10 mil com essa rentabilidade de 22, que se transformou em bastante, né, pessoal? A gente não quer ser muito técnico, mas se o valor final é de 32 mil, essa rentabilidade é na casa de 220%. Então, quer dizer que os meus 10 mil renderam 220% nesse período. E eu tenho agora 32 mil. Oh, pô, que legal, né? Pô, né? 220%, né, Max? É bastante. Pô, legal, interessante. Depois vamos voltar para o raio-x do investidor da Ambima. Sabe por que, a pessoa investe em poupança? Eles têm um quadro que eles fazem um raio, que eles chamam do mapa. Né? Geralmente eles entendem como segurança. Né? Mas assim, o pessoal, pode ser um dos investimentos mais seguros? Sim, é considerado um dos mais seguros. A gente sabe que não existe investimento seguro. Cada investimento tem um risco. O pessoal que viveu nos anos 90 sabe dos casos lá da época do Collor, teve um fisco da poupança, né? O risco que existe, a gente vai falar que é um de risco muito baixo, a poupança é um dos mais baixos. Entretanto, a gente tem outros investimentos que são considerados de investimentos de baixo risco. E aí aqui nós vamos abrir para a gente para mostrar para vocês, né? Por exemplo, vou fazer uma simulação aqui. Todo mundo já ouviu falar de CDI. A gente não consegue investir comprando o ativo CDI, mas a gente consegue investir comprando ativos que são atrelados, indexados no CDI, que é como se fosse uma remuneração. Não queremos entrar aqui na parte técnica, tá, pessoal? Mas pense assim: o Brasil tem uma taxa de juros, que é uma taxa de juros oficial, que chama-se Selic. Essa taxa hoje, em julho de 2026, ela está em 14,25. Geralmente o CDI, que é uma taxa negociada entre intermediações bancárias, né, ela está com 0,10, 0,15 a menos que a Selic. Quase de 14%. Vamos pensar assim, hoje, nesse momento que nós estamos gravando esse tópico aqui. Tá? Então, o que acontece? Se eu comprar um ativo, e aí eu posso comprar um CDB, o risco do CDB, quem está te emprestando, o emissor é o risco. Se você comprar um banco, uma instituição financeira, que hoje a gente tem, se comprar um CDB de um grande banco, o risco é baixo, o risco é alto. É um risco. Né? Agora, se você comprar um CDB de um banco muito pequeno, que a gente soube de vários casos aí, o risco é maior, né? Qual o risco? Esse banco que pediu um certificado por você, que é um certificado de depósito bancário, ele pedindo dinheiro emprestado por você, você deixa esse dinheiro, ele investe, ele empresta esse dinheiro para outras pessoas, né? O risco, o banco não te pagar. Se você comprar de um grande, de um bancão, o risco é muito baixo, tá? Eu poderia comprar, por exemplo, emprestar em vez do dinheiro para um banco através de um CDB, poderia emprestar esse dinheiro para o governo, né, Max? Tanto que a gente chama das letras financeiras, por exemplo. Você poderia comprar, para quem não tem esse conhecimento, em outras lives nós vamos falar um pouquinho mais dos ativos, né? Existe o Tesouro Direto, você pode comprar letras financeiras, notas do governo. Nessa nossa conversa hoje não é para explicar isso. Você pode comprar um ativo do governo, que a gente chama aquilo, né, quando a gente estuda para certificações, né, Max, de um ativo livre de risco. Como que é um ativo livre de risco? O pessoal falando, não existe ativo sem risco. Mas cálculo, para quem estuda, geralmente o que tem menos risco, qual é? É o do governo. É o do Quer governo. dizer, né? Poderia muito bem esses brasileiros que estão com esse dinheiro, esse número de novo, que chamou muita atenção nossa, poderia muito bem estar colocando o dinheiro dele em algo que rende pelo menos o dobro, pelo menos o dobro, com segurança, investindo em grandes bancos, né? Investindo nos títulos do governo, né? E mudando o perfil, sabe? A gente tem casos, né, Nelson? A gente atende muitas famílias e a gente de vez em quando acaba também participando, de repente, de um inventário, né? A gente, ah, ah, enfim, às vezes tem uma família que nunca teve assessoria nenhuma financeira, né? E a gente se depara, por exemplo, com um patrimônio que está sendo inventariado e que a gente vai olhar lá, o recurso ficou de uma pessoa que trabalhou muitos anos, ficou tudo em poupança, né? Então, um dinheiro de 15, 20 anos, né, de
uma aposentadoria de uma pessoa que ficou na poupança, ele simplesmente, o Nelson mostrou aqui, né? Ele teve uma rentabilidade aparentemente um número relevante, né? 220%, só que ele é menos da metade do que seria em outro investimento seguro. E isso é uma realidade. Por isso que está batendo nessa tecla, pessoal, que a gente está fazendo essa, essa nossa conversa aqui por conta disso. É uma coisa que destrói valor, né? Acaba com o valor do patrimônio desses brasileiros que estão. E aí a gente tem que ver, tem que entender por quê, né? É falta de conhecimento? É receio de mudança? É a instituição financeira que não orienta? O que será que está acontecendo, né? Para que tanta gente continue perdendo dinheiro assim. Pois é, Max. Então, é o que a gente sempre fala, assim, a gente viu pelo raio-x do investidor, então vamos voltar rapidinho aqui, ó. Ó, tem um momento, né, que o relatório, ele fala justamente por que a população faz, tá? É justamente a segurança, tá? E aqui, ó, eles mostram aqui, por que a poupança ali, ó, e aí justamente ele vai mais para o lado da segurança, quando a gente vai colocando, o porquê que eles fazem esse tipo de análise, ó. Aqui tá vendo, é como se fosse uma figura geométrica, para onde vai as pontas. Cada vez que ele vai mais para a direita, acima, ó, é segurança e confiança. E a gente vê aqui, Aqui, na poupança, ele foi mais para a direita, ó, então ele está indo aqui pela segurança ou facilidade, né? E ali no título privado, o pessoal busca porque busca mais retorno. Quem isso, busca procura retorno. isso. E aqui, ó, a pessoa que investe em poupança, ele está indo mais para segurança e conforto, tá? Tá vendo aqui, ó, quanto mais aberto é maior o percentual, então ele está indo mais para cá, segurança e conforto. Como você falou, títulos privados, ele quer retorno, tá? E aí aqui tem ações também é retorno, em fundos de investimentos também é retorno, tá? E quando você fala de segurança, você vai para a poupança aqui, ó. Só que a gente tem investimentos seguros também, que a gente sempre diz que não baixo risco. É aí que é onde o brasileiro não está enxergando a segurança em alguns investimentos. E aí a gente se pergunta, né, pessoal, a gente começa a analisar a gente assim, sempre, Max, né? Por quê? A gente vê, inclusive, que às vezes na mídia acontecem algumas ofertas de poupança premiada, poupança. Cara, é normal, as instituições elas usam esse recurso para alguns tipos de mecanismo. Por exemplo, geralmente a poupança são recursos que as empresas captam, as instituições financeiras captam, e elas investem, claro, em outros setores, mas principalmente imobiliário e agronegócio. Se usa muito recurso da poupança, né? Então, talvez a instituição precisa captar recursos nisso para emprestar. Mas, cara, por mais que a gente converse, e a gente que já trabalhou há anos em grandes bancos, a gente sabe que às vezes até o gerente, o assistente de negócios do banco, ele tem que explicar. Talvez está faltando é conseguir fazer essa comunicação. Se a pessoa que ela aplica em poupança por segurança e conforto, a gente tem mecanismo de investir também em segurança e conforto com atividade muito forte. É verdade, Então, né? Tá falando isso, né? Por exemplo, até a mídia eu acho que ajuda a confundir um pouco. Porque, por exemplo, toda vez que vai sair um prêmio da Mega Sena ali, aí sai lá no jornal lá, quanto renderia tantos milhões na poupança? Não era nem fazer uma insinuação dessa. Que alguém que ganhar milhões, que não tinha nada, ganhar milhões numa Mega Sena, não é nem pensar em pôr em poupança. Mas a televisão fala, quanto daria na poupança? Quantos carros você compraria, né? Então, acho que a mídia também ajuda a dificultar isso aí, né? está abduzindo, né? E o que acontece quando a gente começa a conversar com esse pessoal? A gente começa a ver, e a gente que trabalha com públicos, somos uma consultoria, trabalhamos com público geralmente de renda maior, né? Alta renda, high ticket, essas coisas todas. Quando a gente pega o primeiro contato, é surpreendente que no primeiro contato muitas vezes tem poupança na carteira desses investidores de alta renda também, tá? Sim. Então isso é normal. A gente orienta e diz, olha, né? Lembrando, pessoal, tá? Isso aqui não é recomendação de investimento. Isso aqui tem cunho educacional, para vocês entenderem um pouquinho, até porque investimento tem que ser relacionado ao seu perfil de investimento, aos objetivos individuais de cada um. O seu consultor, o seu assessor, o seu gerente de banco teria que seguir essa regra, né? E tem que fazer sentido para você, porque às vezes o investimento que é bom para um não é bom para o outro, tá? E às vezes você pode até ter um perfil de risco mais arrojado e não ter capacidade. Esse convite não é para isso. Por isso não é uma recomendação. Mas a gente quer elucidar um pouquinho mais que existem outras formas de você ganhar dinheiro, rentabilizar bem mais a sua carteira, com um risco tão baixo quanto, né?
E faz sentido que às vezes falta que justamente é conhecimento. A gente se pergunta, você quer aplicar dinheiro na poupança, qual é o grande fator? É medo? Provavelmente o medo, se você tem, é desprovido da falta de É conhecimento. conhecimento. E nos profissionais financeiros, das instituições financeiras, você tenta realmente bater, olha, por que você não faz isso? Eu sei porque eu trabalhei em instituições financeiras assim, nessa época de 2007, 2008 até o 10, nas carteiras de agência varejo, nós tínhamos trabalhos lá, a gente sabe que instituição financeira tem metas, né, pessoal? Nós tínhamos algumas metas, muitas vezes, de tirar os dinheiro, os recursos de poupança para aplicar nos CDBs dos bancos, né? E às vezes é difícil conseguir convencer, mas talvez porque a gente não conseguia, e na época também não tinha tanto conhecimento quanto, e mostrar o porquê. Você tem que mostrar para a pessoa por que que você tem esse receio, entendeu? É, E e quais também, são os e riscos a associados. cultural, né, tá muito enraizada, como você lembrou aí, no começo da década de 90, né, os problemas que houve na economia, né, políticas aí que foram bastante traumáticas. Então, tem que entender realmente por que que muitos brasileiros estão tão enraizados nesse e não querem olhar para, desconfiança pura, né? Então, assim, o gerente fala para ele, ó, vamos para cá, e simplesmente fala não, sem, né? Então, realmente tem um, um abismo aí, né? De comunicação, como você bem falou, de conhecimento, de forma geral, não precisa de conhecimento aprofundado, técnico, especialista, não, mas um conhecimento que possa melhorar, melhorar a vida financeira das pessoas. Max, assim, ó, só para te falar, eu entrei num grande banco, que nós trabalhamos juntos também, só que a gente foi se conhecer 20 e tantos anos depois, num mercado sofisticado, onde eu trabalhava em agência. E nessa época, tá, entre 2005, mas foi mais ou menos 2007 que a gente, eu lembro muito bem que eu estava trabalhando como assistente de negócio, depois eu virei gerente de contas, a gente tinha metas para justamente transformar. E a gente via uma carteira de aplicações em poupança de ex-funcionários do banco. E você não conseguir convencer. Aí você pergunta assim, cara, se eu não consigo convencer um ex-funcionário do mercado financeiro que aplique em poupança, né? Convencer um investidor convencional não é simples, Max, não é simples. Para você ver, né, que e aí a gente sempre diz, né, às vezes nas agências, claro que isso já faz 20 anos, né, existe muita gente que às vezes não tem a qualificação adequada para falar sobre algum tipo de assunto, porque isso era e a gente não conseguia convencer, né? Era difícil. E aí a gente viu em 2026, 22% da população brasileira investindo em poupança, né? Era bem uma coisa, talvez lá em 2006, há 20 anos atrás, você convencer que você tinha pouco tempo tinha passado por uma reformulação de moeda, né? Onde a gente teve o confisco da poupança e o pessoal seguindo investindo em poupança, né? Fosse mais complicado, a gente sabia que 20 anos atrás a indústria de fundos de investimento que chegou aí não era da mesma forma aqui no Brasil, como se vivia nos mundos. Mas né, a gente vê, é surpreendente em 2026, 22% da população brasileira investindo em poupança. E eu queria trazer aqui para a gente discutir, vamos colocar aqui, ó, eu trouxe isso aqui, é uma ferramenta que o mercado financeiro, principalmente geralmente instituições, consultores, assessores usam, né, que é com dinheiro, vou te colocar aqui uma análise de três indicadores. Vamos pensar assim para a gente olhar. O CDI, para pessoal, que você tivesse aplicado um papel em CDI, seu CDB, uma letra financeira, uma LCA, uma letra, não é CDI, você pode verificar quando rendeu um CDI em 20 anos. Ó, esse podcast está sendo gravado no dia 28/7. Desculpa, é um pouquinho mais, mas a ferramenta disponibiliza até o dia 28/7. Estamos pegando de 28/7 de 2026 até 28/7 de 2006, tá? Então, nós vamos pegar um período de 20 anos e vamos ver como é que se comportou o CDI. Vamos falar aqui, quando a gente fala de renda variável, esse é um indicador que é o IBOV, que a gente chama, né? Que é o que representa o Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira. Como é que se comportou? Vamos supor, quando a gente fala de risco no Brasil, a gente fala de renda variável. Então, é o índice da Bolsa, tá? Que ela diversifica lá todas as empresas que estão lá dentro do índice, no repetir cliente, Petrobras, Banco do Brasil, Vale, todas as ações, né, negociadas em bolsa, negociadas em né? bolsa e nessa época, né, esses 20 anos, porque dentro da bolsa tem empresas que saem, tem empresas que vão entrando. Então esse índice ele vai ser reformulado aí periodicamente. Então esse indicador que o Nelson vai mostrar já tem todas essas mudanças aí ao longo do tempo. Perfeito. E aqui nós vamos pegar também o IPCA,
tá? DP aqui porque seria por período ali que a gente olha, né, mas que seria, vamos supor, mais ou menos a inflação oficial. Para ver como se comportou em 20 anos o CDI, Ibovespa e o IPCA, um retorno acumulado, pessoal. Então, nós vamos fazer uma análise aqui. E o que ele vai nos mostrar? Isso aqui são dados verídicos que eu pego do mercado financeiro, tá? Olha lá o gráfico. Então, aqui, ó, 28 de julho de 2026. Então, ele pegou a análise desde 28 de julho de 2006, tá? O CDI teve um acumulado de 591,87%, quase 592%. Mas se você tivesse aplicado o CDI e não mexeu, tá? Se tiver resgate, muda, tá? Mas se for, não mexeu nos últimos 20 anos, 592% quase, tá? O Ibovespa, risco, tá, pessoal? Que a gente sempre fala, muitas vezes a gente fala assim, ó, tem retornos mais elevados, eu tenho que tomar risco. Olha o índice brasileiro, caso longo, tá? 20 anos, longo, informando em 372% no acumulado. E a inflação aí, ó, 196% no acumulado. O que a gente quer mostrar? A gente pegou a poupança e fez um cálculo aqui na HP, né, na calculadora financeira, e viu que ela teve uma rentabilidade de 220%. O CDI, que tem aplicações tão conservadoras quanto, tão de baixo risco, né, rendendo 591%. Tá? Então, Então, assim, você que tem dinheiro na poupança, ou que sabe que algum familiar está meio nisso aí, você precisa rever sua carteira urgente. Porque o Nelson acabou de mostrar para a gente aqui que você perdeu muito dinheiro nos últimos 20 anos. Muito dinheiro. Se você não mexeu nisso, tá? E nem precisou tomar risco. Nem precisa tomar risco indo para a Bolsa. A Bolsa tem uma exposição que o investidor pode pensar em colocar. Cada um tem um perfil de risco, tem que conversar com cada um, né? Mas você sem risco, ou praticamente sem risco, no mínimo possível, você teria uma rentabilidade mais do que o dobro, né, da poupança, mais do que o dobro da inflação. A inflação oficial, isso é uma outra discussão também. Esses números às vezes não medem a inflação do seu dia a dia aí, né? Mas é o número oficial aqui que a gente pega. Então, é isso, né? E a gente passou, né? E veja, nesses 20 anos, olha quanta crise passou. Passou a crise de 2008, do subprime. A gente teve a crise aqui no Brasil. Nós tivemos 2 anos de recessão, né? De PIB negativo. Teve problemas políticos. Teve a pandemia e tudo mais. E o CDI firme e forte, tá vendo? É isso que a gente precisa mostrar. Ele não oscila com as crises, né? Como oscilam, por exemplo, ativos de risco, como oscilam, por exemplo, os imóveis, né, que podem ter mais dificuldade e tudo mais. Então, é um quadro muito, muito importante esse que o Nelson está trazendo para a gente. Ele tem uma relevância muito importante e mostra realmente um impacto direto no patrimônio das pessoas. e Max, o que que mostra esse gráfico? Vamos pensar o que que seria um ganho real, tá? Ganho real é aquele ganho que você deixou aplicado e que você mantém o seu poder de compra. A inflação, ela é aquilo que tira o seu poder de compra, né? Então, se você pegou e aplicou na poupança e teve rentabilidade de 220%, o seu ganho real, se eu descontar a inflação do mesmo período, 220 menos 196 é 24% de ganho real em 20 anos. Ou seja, nada. Praticamente ela corrigiu a inflação. Só, Ah, só ficou com o meu dinheiro e olhe lá, né? Assim, a gente discute muito esse aí. Mas essa é outra discussão, né? Mas é praticamente como você não acontecer nada com o seu dinheiro. só não desvalorizou porque você comprou a inflação. O CDI você vai ter um ganho real. O pior é que, assim, falar bem assim, fica com preço debaixo do chão. Ele não recomenda de jeito nenhum. É, porque ela Não me surpreenda. E muita gente falou das trocas de moeda, tinha gente que perdia dinheiro. Não dá nisso, pessoal. Vai pro, mas, assim, o pessoal guardava dinheiro debaixo do colchão, aí mudava a moeda, aí perdia ele. Né? Mas então tem um monte uma questão histórica, cultural mesmo, que às vezes acaba prejudicando e contaminando mesmo a decisão de investimento. Né? Perfeito, Max. E aí aqui a gente pode só fazer uma nova simulação. Então, vamos pegar aqui os mesmos 10 mil. A gente viu que rendeu 591%, tá? Vou botar aqui, ó, 591%, 59.100 é rentabilidade.
tem mais 10 mil, tá? Então, o meu 10 mil virou 69,100. E daí já 59, era 32, né? 32, 10 mil mais os 20, 20. 22, 32. Que E 10 mil mais 59. eu sempre digo assim, às vezes as pessoas assim, mas a poupança ainda tem imposto de renda, não é? Eu sempre escuto isso. Ok, a gente pode ter ativos isentos aqui, mas geralmente ele é menos, né? Os ativos isentos ele vai ter uma remuneração, um exemplo, se eu colocar, se eu tinha um exemplo aqui, letra a LCA, a LCI de um grande banco. Normalmente ele vai ser oferecido a 90% do CDI, tá? Porque ele não vai ter também o imposto, as coisas mais. Vamos considerar que você comprou um CDB de um grande banco pagando 100% do CDI. Você vai ter que pagar imposto. Tá? Ok. E aí aqui a gente não quer ensinar, pode ser um assunto para uma outra conversa, né? O imposto tem uma renda fixa, que é o caso do CDI, né? O CDB aplicando CDI, ele é regressivo. Então, a rentabilidade, o imposto de renda sobre um prazo de 2 anos para cima é de 15%. Então, nesses 59%, nós vamos fazer o seguinte, ó, 15%, que é o imposto, né? Vou descontar. 50 mil. Você pode tirar pela alíquota máxima. Tirar 22,5, que ainda assim é mais, né? Não, não é imposto. O problema é a falta de conhecimento, falta de informação. Então, tem os 50 mil, isso aqui é de rentabilidade, você tem mais 10, tá? Até os 10 virou 60,235 líquido mesmo pagando 15%. Então, você tem que mas cobra imposto, não tem problema. O governo vai pegar a partir do não tem problema pagar imposto. O problema está aplicado lá. Você pegar muito imposto com baixa rentabilidade. Agora, se você tem algo que você pode. Olha a diferença de um que não paga imposto, né? Um que paga imposto. O problema não é o imposto, é a falta de conhecimento. E isso eu gosto de trazer para a gente conversar a respeito. É isso aí, Nelson. Mais alguma coisa que chamou atenção nesse quadro, né? Acho que um pouquinho da questão do título privado. Não vi muito título público, né? É como se o investidor não conhecesse o título Cara, público. isso é legal de conversar, Max. Assim, não sei se seria algo para a gente se aprofundar, mas a gente pega aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, se não me engano, é na página 29. Olha só que interessante, isso que você chamou é legal. Tá? Poupança, a gente já falou que 25, 61% das pessoas que investem têm poupança no seu portfólio. Vamos comparar título privado com título público. A diferença de um título privado e um título público é você pegar dinheiro seu e emprestar ou para o governo ou para uma empresa. Se quem que é o mais seguro, qual que é o mais seguro? Pense sempre assim, o governo de alguma forma paga, né? Não queremos discutir assim, ó, não estamos falando aqui de Política política, monetária, militar, fiscal. risco, o risco de crédito que a gente chama, né? Bom, Qualquer lugar do mundo, pode ser governo A, B ou C, o governo tem um risco menor do que o privado. e no Brasil, mesmo que a gente tenha um risco maior do que em países desenvolvidos, é um país que paga as contas. Sim. Não interessa como, se é rolando dívida, gerando mais Nada dívida. Tá. Mas aqui nesse quadro, quer dizer, no mesmo quadro que você encontra a turma investindo em poupança, no segundo lugar aqui tem títulos privados. E a gente sabe que títulos privados têm um risco muito maior que, comparando aqui, né, do que a poupança, e um risco muito maior que título público. Fazendo esse dinheiro todo em título privado? Será que é a atuação dos bancos? Será que é a atuação do mercado? Né? Porque, pela lógica, pessoal, assim, o mais sensato seria o pessoal estar investindo mais em títulos públicos, tá? Que são mais seguros, né? Então, é assim, é um quadro que mostra mesmo uma distorção, né, no perfil de investimento do brasileiro. E aí, Max, a gente sempre fala assim, é normal, tá? Com o passar dos anos, o dinheiro mudar de caminho, tá? Então, tipo assim, juros muito alto, geralmente você empresta mais dinheiro para quem? Para quem tem chance maior de tipo governo. Juros muito baixo, para você ter uma rentabilidade melhor, você tem que trocar. Sai o dinheiro do bolso do governo e vai dinheiro para a economia real, que seria você investir ou em um negócio próprio ou em empresas que você acredita. E dívida, pessoal, esqueçam porque quando você vai, vamos lhe falar, essa empresa é rating tal. Gente, rating pode mudar do dia para a noite. Você entende quando está emprestando para uma empresa, você tem que analisar a saúde financeira dessa empresa. Qual é a capacidade de geração de receita no curto, no longo prazo, o endividamento é muito alto, relacionado, entendeu? Eu diria até que o rating anda, às vezes muda depois do problema. Isso, mas o que a gente tem que ficar aqui, ó?
Isso aqui talvez fosse mais sensato em um momento de taxa de juros baixa. E nós estamos numa taxa de juros elevadíssima. É. E aí a gente verifica, se o mercado não está direcionando esforço para vender título privado ao invés de título público, ok. Nós já trabalhamos em grandes bancos, já trabalhamos no mercado financeiro de vendas, hoje a gente é consultoria, a gente está do lado do cliente. E o que acontece? Existem muitas vezes uma necessidade, uma orientação de vender, porque isso aqui paga comissões boas. Cara, pessoal, não estamos dizendo se o ativo é bom, sim, cada um tem que analisar. Mas muitas vezes esses direcionamentos acontecem porque esses títulos privados têm o que a gente chama de taxa de distribuição antecipada e taxa postecipada. Então, E mesmo que tenha aí nesse título privado, eventualmente os CDBs, que são os títulos dos bancos, né? Que também tem, o nosso ciclo tem segurança, tudo. Mesmo que aqui, porque aqui deve estar, né? Porque não tem uma coisa só de CDB, por exemplo, aqui, que é o risco bancário. Mas mesmo assim, esse quadro ainda está distorcido. quando a gente compara título privado com título público, é Está muito complicado. distorcido. Tinha, Muito tinha que ter complicado. muito dinheiro aqui, ó. Tinha Tinha, que tinha. ter. E aqui, a gente sabe, sem querer entrar em muita tecnicidade, os fundos de investimentos investem aqui, né? Tudo bem, mesmo assim, ainda os fundos parecem pouco. Então, assim, É, está distorcido. é que acontece, aqui são justamente as pessoas, os 36% da população brasileira que investem nesse tipo de ativos. Tá? Talvez quando entrar no institucional mude, né, Ele Max? deve mudar. E, por exemplo, É, criptomoeda está com 11%. Você vê que não é a coisa assim, do hype, né? Da moda, tudo. A gente tem algumas apresentações especificamente de criptomoedas. Aqui tem os seus, a sua, né, seu racional, vamos dizer assim, mas aqui é justamente ele salta aos olhos a diferença entre tipos diferentes de investimentos com percentuais que não fazem sentido, né? Não seriam sensatos. e talvez aqui quando a gente comparar, pessoal, que hoje a facilidade mudou muito, tá? Antigamente você investia em moedas estrangeiras, como abrir uma conta lá fora, que isso era um acesso para um público private, né? Extremamente high ticket. E hoje qualquer consegue, muitas pessoas conseguem com mais facilidade, com bancos digitais das coisas mais, tá? Quando você olha aqui, ó, você tem mais em criptomoeda que em moeda estrangeira. Então, talvez você, por que você falar numa continha, deixe um pouquinho uma moeda forte, né? Lá fora, né? Não, você está postando aqui então, merda, né? Que é claro, aí talvez mais gente falando, né? E a gente viu aqui, se você pegar aqui, verificar como é que as pessoas são orientadas, muitas fazem as suas orientações via redes sociais. E, pessoal, na rede social você tem gente que é formada, com experiência. Se vocês olharem aqui, o pessoal da 4CF tem formação, experiência e capacitação, mas muita gente que não fala porque acredita que está falando alguma coisa séria, mas não tem uma certificação, uma capacitação nem experiência para falar disso. Então, tome cuidado de onde vocês pegam essas informações, tá, pessoal? E aí, muitas vezes, você pega a gente falando a respeito disso, né? E aí, provavelmente, se fala muito mais de criptomoeda como se fala de uma moeda É, estrangeira, por exemplo, né? verdade. Ah, mas é legal, pessoal, nós, se estiverem nesse tempo aqui, ó, ali, canais utilizados para em busca de informações sobre investimentos. YouTube é 35%, 27% é Instagram. Aqui tem muita gente boa falando também, mas também tem muita gente sem qualificação, sem. Procure, pessoal. Gente boa tem alguma certificação, né? Que realmente valida que você pode falar sobre alguns assuntos, né? Então, isso eu acho que é muito interessante para o pessoal se informar. Mas eu acho que é isso. A gente vai um pouquinho mais sobre poupança, que é um investimento que rende tão pouco, que não praticamente é um juro real, que é assim, com outras que chama atenção quando a gente olha um relatório desses aí, né, tão atualizado, né, Max? Então, Maravilha, Nelson. Obrigado aí pelos dados. Obrigado, pessoal, pela audiência. E é isso aí, Nelson. Até a próxima. até a próxima. Valeu.